1 de Coríntios 1. Eu vou relembrar o que a gente leu e nós vamos ler os versículos e nós vamos adiantar passando aquilo que a gente já compartilhou com a igreja. Vamos ler novamente a saudação. Estamos literalmente estudando os primeiros 3 versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele está fazendo uma saudação à igreja de Corinto. Vamos ler juntos? Paulo, chamado apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, Senhor nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Caio, só recupera para mim aqui um pouquinho na frente, o meu retorno. Vejam bem, nós falamos uma coisa importante domingo passado, que Paulo foi chamado por quem? Por Jesus Cristo. Muito bem, irmão Lacerda. Foi irmão Chico? Ah, foi o outro irmão ali atrás. Puxa, eu já ia dizer, caramba, Lacerda prestou atenção no sermão do domingo passado. Mas sabia, não sabia, Lacerda? Muito bem, Lacerda. Paulo foi chamado por Jesus Cristo pela vontade de Deus, não foi vontade dele. Por quê? Porque nós não podemos assumir nenhum ministério no reino de Deus que não tenha sido resultado de um chamado de Deus para as nossas vidas. Se Deus não te chamou para fazer algo, não faça. Se Deus não te chamou para liderar determinados ministérios, não lidere. Se Deus não te chamou para liderar o PG, não lidere. Porque no reino de Deus, tudo se move por meio de revelação. Jesus apareceu para Paulo e disse: você será o meu novo apóstolo. Eu te chamei, eu te designei, eu te comissionei, fui eu que separei você. Então, a gente não pode brincar com esse negócio de achar que no reino de Deus, a gente pode ser movido por desejos, ou talvez até por algum tipo de achismo, ou você querer estar num lugar que Deus nunca te chamou para estar, nunca. E você não vai conseguir realizar a tarefa, você não vai conseguir cumprir a missão, porque Deus não te chamou para aquilo. Diga para quem está ao seu lado, não faça o que Deus não te chamou para fazer. Falei para quem está ao seu lado, não faça o que Deus não te chamou para fazer, senão o negócio não funciona. A gente falou sobre isso, mas também a gente falou no domingo passado, que Paulo, de posse dessa convicção que ele tinha, de que ele tinha sido comissionado por Jesus, ele diz o seguinte: olha, eu quero que vocês me escutem, mas não achando de que eu estou partindo de elaborações próprias, como se eu estou tentando dizer para vocês o que eu acho que é melhor para vocês. Não, eu venho porque em nome dele, em nome daquele que me chamou, em nome daquele que apareceu para mim, em nome daquele que me designou, eu falo em nome dele. E aí que está o detalhe. Por exemplo, um líder de pequeno grupo, ou um professor de escola bíblica, ou um missionário, um pastor, ou qualquer líder de ministério. Meus irmãos, nós estamos tocando numa área muito sensível. Porque aquilo que sai da nossa boca, se não está vindo daquilo que Deus quer falar para aqueles e aquelas que se submetem às nossas orientações espirituais, mesmo que você esteja com boas intenções no coração, você não estará edificando aquelas pessoas. Nós estamos tentando encontrar aqui um critério de que, por exemplo, se você não está revestido do Espírito, se você não tem buscado a própria direção do Espírito, se você não estiver ali, por exemplo, um conselheiro da igreja, vai para uma reunião do conselho, e em nenhum momento ele orou sobre aquele assunto, ele colocou aquilo diante de Deus,
ele matutou sobre aquilo, ele refletiu sobre aquilo, ele suspendeu o seu juízo, porque suspender o meu juízo é um exercício que um cristão precisa fazer. Você nunca pode julgar as coisas imediatamente, você nunca pode em nenhum momento avaliar nada, nenhuma representação, nada daquilo que você ouve, sente, sem que primeiro você diga: Espírito Santo, me revele. Se aquilo que realmente eu estou julgando como verdade é aquilo que realmente está passando pelo teu coração. Ou seja, o critério que Paulo está estabelecendo para nós, quando ele vem e diz assim: o que eu trago para vocês não são opiniões próprias, eu estou falando em nome daquele que me chamou. Eu me lembro que um professor meu de Antigo Testamento dizia o seguinte para mim: Oséias, a coisa mais perigosa do mundo é uma pessoa abrir a boca e falar em nome de Deus. E no Brasil nós temos muita gente que fala assim: assim diz o Senhor. Gente, é ou não é um peso uma frase dessa? Como é que você pode assumir de que aquilo que você está dizendo, você pode usar essa fórmula? Assim diz o Senhor. Você chegar para a vida de alguém, e ontem eu estava escutando muitas histórias sobre gente que recebe revelação, só que biblicamente isso é altamente compreensível à luz da Bíblia. O Evangelho, ele é fruto de revelação. O Evangelho não é só uma exegese pura e simplesmente. O Evangelho não pode ser desdobramento apenas de intelectualismo, não pode. Isso é verdade. O Evangelho não pode ser algo do tipo assim: eu fui, estudei a Bíblia, avaliei os verbos, a gramática, a semântica do texto, e por isso eu quero explicar isso. É a história de um irmão, e isso aconteceu em uma igreja que eu fui pastor. Tinha um irmão advogado na igreja, e ele era uma pessoa muito dotada de muito conhecimento, uma pessoa que tinha um português muito fino, muito rebuscado, muito profundo, um português que acompanhava todas as normas daquilo que a língua culta estabelecia como pressuposto, como critério. E esse irmão, ele uma vez chegou e disse para o pastor Adelso, que foi meu pastor durante muito tempo, enquanto eu era pastor de jovens. E essa experiência me marcou, porque o pastor Adelso disse que foi visitado por esse irmão, e esse irmão disse o seguinte para ele: olha, eu preciso pregar, eu tenho que pregar, eu sou uma pessoa absolutamente, desenvolvida, eu tenho uma retórica incrível, eu convenço qualquer juiz quando eu estou defendendo a causa dos meus clientes, eu sou um advogado brilhante aqui em Valença, na Bahia, eu tenho um português muito fino, você tem que me dar a chance de pregar, eu também sei fazer o que você faz. E o pastor simplesmente disse: então tá bom. Queremos convidar irmão fulano de tal para pregar. Irmãos, o cara travou. Quer que eu chame alguém aqui na frente? Não? Aqui agora? Travou. O cara está olhando, ele acha que... Ele olha assim: não, mas eu também sei fazer isso, também sei falar isso, eu deveria ganhar o salário que esse cara ganha, eu deveria ser o pastor da igreja. O cara travou, Júnior, travou, não saía nada. Quando ele se colocou diante da igreja, ele começou a tremer o tempo todo, as palavras não conseguiam ser concatenadas, ele não conseguia desenvolver nada, a ponto do pastor ter que intervir. Orou por ele, ele sentou, e aí aquele irmão aprendeu que evangelho, em primeira instância, não é movido por aquilo que a gente sabe. O evangelho começa com revelação. E é por isso que um líder de pequeno grupo, um líder de ministério, um pastor, seja quem for, quando você estiver liderando alguma coisa, discipulando uma pessoa, se você não tem uma conexão com Jesus, a ponto de você entender que por mais que você saiba muito da Bíblia, é preciso que Deus, Ele esteja colocando em sua boca. Jesus disse que diante de certas situações, o Espírito Santo faria o que conosco? Colocaria na nossa boca as suas palavras.
Então, muitas vezes, Lacerda pode dizer assim: pastor, é por isso que eu acho que eu não tenho condições de liderar um pequeno grupo, porque eu queria saber mais da Bíblia, eu queria entender mais como você entende. Lacerda, no reino de Deus, não é bem assim. Porque eu conheço gente que não consegue fazer nenhuma concordância verbal ou nominal, mas quando essa pessoa abre a boca, Deus fala com a gente. Quem já viu gente assim, falando assim, você fala assim: meu Deus. E a pessoa vai ferindo português, e ela vai passando por cima de tudo que é regrinha básica do português, e você diz: mas quando ela abre a boca, a gente observa que Deus está falando através dela. Eu vou agora, por isso que esse culto é muito importante para mim, para eu falar com a minha igreja, uma igreja que eu admiro no Brasil, e explicar o porquê que eu admiro. Por que é que eu admiro a Igreja Assembleia de Deus? Por que é que a Igreja Assembleia de Deus é a maior e sempre foi a maior igreja evangélica do Brasil? Nunca foi a Igreja Batista e nunca será, provavelmente do jeito que a coisa é tocada, nunca será. Nunca será a Igreja Presbiteriana, nunca será. A igreja que sempre foi a maior igreja e sempre será, e ela tem um segredo, que é exatamente o que eu estou ensinando aqui agora. A Assembleia de Deus. Por quê? Porque lá acredita-se que ninguém deveria falar em nome de Deus a partir de uma formação teológica. Nós batistas valorizamos isso e devemos continuar valorizando? Sim, devemos. Mas o próprio apóstolo Paulo, não perca esse estudo que eu vou fazer nos próximos domingos, ele mesmo vai dizer: quando eu estive entre vocês, eu nunca usei palavras difíceis, eu nunca invoquei os meus cursos e minhas formações. Paulo, para quem aqui não sabe, era um dos homens mais cultos daquele mundo. Paulo, ele aprendeu com Gamaliel. Paulo, ele era dotado de uma capacidade intelectiva. Paulo falava em várias línguas. Paulo falava grego, por isso que ele falou no Areópago. Paulo falava hebraico. Paulo falava aramaico, a língua do dialeto do povo. Hebraico era o dialeto das pessoas mais bem formadas. Paulo tinha todo o conhecimento do mundo. Paulo tinha toda a condição e todos os recursos necessários para se apropriar ou se valer de toda a sua formação teológica, mas a Bíblia diz que ele mesmo vai dizer para a igreja de Corinto: eu nunca usei a minha formação, porque quando eu estive em vocês, eu não usei palavras sublimadas, mas eu mesmo falei por revelação. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Igreja da Assembleia de Deus acredita que a pessoa mais simples pode ser o quê? Pode ser o quê? Um instrumento de quem? De Deus. Quando a Igreja da Reforma, ela meio que institucionalizou o ministério pastoral, e aí se inventou, e ontem eu vi isso num podcast, por isso que eu tenho medo dos podcasts da vida, da igreja evangélica brasileira, um pastor dizendo que numa determinada igreja nossa, a pessoa tem que passar 10 anos estudando, só a partir daí é que ela tem autorização para ministrar. Que pena porque os discípulos não fizeram seminário. Os discípulos não passaram por essa formação hermética formal. Os discípulos, eles conheceram Cristo, foi por relacionamento. E aí, irmãos, eu não estou aqui com isso sustentando a tese que eu vou colocar qualquer um aqui para substituir. Não é sobre isso que eu estou falando. Porque isso aqui é um ministério específico daqueles que receberam dons de ensino. O dom do ensino é dado a algumas pessoas que receberam de Deus a capacidade de ensinar, de ser mestre. É completamente diferente, mas uma coisa é verdade: muito mais poderíamos fazer se cada um aqui entendesse que se tivesse um relacionamento pessoal com Jesus, nós vamos te dar conhecimento? Vamos. Vamos te dar os recursos? Vamos. Vamos te oferecer ferramentas? Vamos. Mas o que mais nós estamos precisando é termos uma revelação de Deus. E eu creio que Deus, com essa palavra, vai levantar novos ministros aqui nessa igreja. É preciso que eu busque essa revelação.
Diga para quem está ao seu lado, Deus tem uma revelação para você. Tem sim, tem. Deus tem uma revelação muito clara para a sua vida. Quem pode dizer amém para isso? Muito clara. Essa revelação tem a ver com direção. Deus tem uma direção para a sua vida. Deus tem algo para fazer através de você. Deus tem algo para fazer em você. Deus tem que te dar essa revelação para você ter convicção que o que você está fazendo foi Ele quem plantou em você. Essa revelação, eu diria, é o critério que precede qualquer coisa. Nós encerramos aqui. Vamos aqui agora. Só que Paulo, olha para o texto, Paulo vai dizer, no finalzinho do verso 1, Paulo vai dizer uma coisa linda, que ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem? De Deus, por isso que ele falava por revelação, não simplesmente pela intelectualidade dele, mas tinha alguém ao lado dele. Como era o nome desse irmão? Sóstenes. Isso aqui dá um sermão de 1 hora. Sóstenes era alguém que acompanhava o apóstolo Paulo. Alguém pode pegar o microfone e ler em voz alta Atos 18, 17, que é talvez a única pista sobre quem é o irmão Sóstenes. Por sinal, um nome bonito, Sóstenes. Tem pastores chamados Sóstenes. Tem um pastor muito famoso no Brasil chamado Sóstenes, né? Tinha um irmão, e é impressionante como Paulo, ele registra isso na carta. Ele registra que foi chamado, ele registra que estava ali pela vontade de Deus, mas ele registra também que tinha alguém ao lado dele, e o nome dessa pessoa era Sóstenes. E existe uma pista sobre ele, não é uma pista segura, mas é a única possível para saber quem era essa pessoa. Pode ler, por favor. Okay. Pri. Atos 18, 17. Então, todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho, nada destas coisas o incomodava. Repete novamente o texto, querida. Ok. Então, todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho, nada destas coisas o incomodava. Parece que era que tipo de pessoa? Influente. Era uma pessoa extremamente influente. E ele era chefe da sinagoga. Mas ele está enfrentando problemas por quê? Porque ele está se posicionando ao lado de Cristo e ele também está sendo agora perseguido. E impressionante que Paulo cita o nome, só pode ser esse cara. Só se, não sei, algum outro Sóstenes, mas não tem outra pista para não ser esse cara aí, e eu gosto muito dessa pista. Bom, pastor, o que é que tem a ver esse cara, por que você diz que você passaria 1 hora pregando só sobre esse cara? Eu diria várias coisas sobre isso. Eu diria que, primeiro, ninguém pode ser chamado para o ministério se alguém não for o quê da vida dessa pessoa? Não for o quê? Testemunha, perfeitamente. É por isso que nós temos que ter cuidado. A Igreja Batista, ela defende um princípio que eu defendo muito, por isso que eu sou também batista, que é o seguinte: não se deve consagrar ninguém ao ministério que a igreja não testifique. Por quê? Porque o chamado para o ministério não pode ser um desejo apenas do ser humano. Esse desejo, ele é testemunhado, ele é atestado, ele é comprovado por aqueles que olham para essa pessoa, e é uma coisa que eu tenho orado sobre esse assunto. Por quê? Porque, vejam, eu não quero que a nossa igreja passe por aquilo que outras igrejas já passaram, que é o momento da transição. O momento da transição é sempre um momento difícil, que é a hora que diz o seguinte: quem nós vamos eleger para substituir o pastor que ficou tantos anos com a gente? Quem nós vamos escolher agora? Lembram como foi difícil a transição entre Erasmo? Por quê? E a minha pessoa? Porque eu era uma pessoa desconhecida. Até vocês confiarem em mim, me deu um trabalho.
Porque eu era uma pessoa, eu era um objeto de admiração de gente que morava na Bahia, 10 anos na mesma igreja. Daqui a pouco aparece um baiano, fazendo algumas mudanças que deixaram alguns assim, um pouco que assustados. E eu comecei a fazer a coisa de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu tinha convicção que Deus tinha, realmente foi Ele que me tirou de Teixeira para cá, porque se não fosse... Aí as pessoas perguntam, pastor, o senhor é um guerreiro, hein? O senhor venceu, hein? 8 anos, daqui a pouco 9, 10, quem diria, quando alguém pensou assim, não vai conseguir, porque eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu sou esse guerreiro todo, eu estou aqui porque foi Deus que me trouxe. O ministério de muitos pastores não funciona, porque aquilo foi invenção da cabeça dele. Ele não estava naquele lugar por um movimento de Deus na vida dele. Não pode. Por isso que o meu sucessor já foi escolhido pelo Senhor. Quem diz amém para isso, gente? Só que para isso, a igreja tem que o quê? A igreja? Não, ela tem que testificar. Aí você tem que olhar para o comportamento dessa pessoa. Você olha para o jeito que ela senta. Você fica olhando para o jeito que ela se coloca diante dos outros líderes, a maneira como essa pessoa trata a família, trata os filhos, como é que essa pessoa, o seu procedimento como pessoa, como cidadão, como marido, como esposa, como filho. A igreja fica olhando dizendo assim, será que será? Será que essa pessoa não será no futuro o sucessor do pastor? E por que isso é muito melhor do que eu dizer assim, gente, estou velho, não dá mais, apesar que vai demorar, tá? Eu sempre digo, quem vai ser meu sucessor? Porque eu estou com 46 anos, estou com muito, novíssimo, não é? Novíssimo, e eu tenho aí, pelo menos, fica calmo, viu, Kleber? 20 anos aí de potência em nome de Jesus. Minha mulher anda dizendo que eu estou bem, glória a Deus. Ela é testificadora que eu estou bem, e eu não vou dar legenda aqui agora, não. O que eu estou tentando dizer é que, independentemente de qualquer coisa, qual é o medo quando o pastor antigo sai da igreja? Quem será esse próximo pastor? Por quê? Porque a igreja só confia em quem ela mesma testemunhou. Então, qual é o melhor sucessor para mim no futuro? Está vendo? Eu já estou falando de um assunto futuro. No culto da manhã, vou falar à noite, o pessoal não vai entender nada. O que é isso? É que vocês comecem o quê? A observar. Porque o escolhido, ele tem uma postura diferente. O escolhido, ele tem um perfil diferente. Porque é uma pessoa que precisa ser preparada, mas ela precisa ser observada pela igreja. O que eu estou tentando dizer para vocês é que Paulo não era o que era, porque ele queria ser. Tinha gente que testificava, gente que caminhava com ele, gente que testemunhava quem ele era. E aí eu pergunto a você, olha aqui para mim, quem hoje testifica na sua vida que realmente você é uma pessoa que está a cada dia mais parecida com Jesus? É aí que vem uma coisa que em morada a gente ainda não avançou. Não é? É o que, Sônia? Você está dando risada por quê? Quem testifica? Geralmente é. A pessoa mais difícil quando eu estou pregando, quem é? Porque os de casa são as primeiras testemunhas, sim ou não, gente? Os de casa. Os de casa são as primeiras testemunhas. Elas estão ali, te acompanhando, te vendo. Se a mulher do pastor, ela some do culto, tenha medo. Ela está dizendo o quê? Ela mesma não quer ouvir aquela pessoa. Não quer ouvir aquele que ela vê. Exatamente. Então, e aí tem um ponto. É aqui que entra o discipulado e a gente ainda não avançou em morada. Porque todo mundo precisa, grite bem alto, todo mundo precisa de um Sóstenes. Isso, mais alto, porque eu acho que pelo culto da manhã eu vou começar a implantar na nossa igreja o que Deus tem mandado implantar, mas a gente ainda não aprofundou, porque talvez vocês tenham medo disso. Mas isso é bíblico. Todos nós precisamos de um.
Agora pensa comigo. Lacerda, olha nos meus olhos. Lacerda, eu sou Paulo, o cara, que a Bíblia diz que depois de Jesus é o cara da Bíblia no Novo Testamento, você sabe disso. Lacerda, eu estou escrevendo uma carta para uma igreja importante, e quando eu vou dizer assim, olha gente, eu estou aqui porque Deus me chamou, foi Ele que apareceu lá no caminho para mim, mas eu quero dizer também que tem alguém do meu lado, chamado Sóstenes. O que é que Paulo está dizendo, Tiago? É que mesmo sendo quem eu só sou porque tem gente que me acompanha. Tem gente que caminha comigo. E aí é que está o detalhe. Eu estava escutando uma coisa de uma pessoa da nossa igreja e fiquei assim pensando, pastor, às vezes a gente nem sabe direito. O próprio pequeno grupo, vai lá, Karina, nos meus olhos, escola bíblica é isso, nos meus olhos, olhando para o seu pastor, você acha que todo mundo, até na própria reunião do pequeno grupo, estaria maduro o suficiente para ouvir certas coisas mais íntimas do seu coração? Não. E eu defendo. Nem o pequeno grupo, nem sempre é o lugar mais saudável para tratar algumas coisas íntimas do nosso coração. Sim ou não, gente? Quem entende o que eu estou falando? Não. Marquinhos, você entende? Não é que não seja um ambiente seguro, viu, Soninha? Seu pastor não está defendendo essa tese. O que eu estou dizendo, Rosa, que nem sempre, porque a gente não sabe o ritmo, a maturidade de todo mundo. É por isso que a gente precisa ter um Sóstenes. Que na hora que a gente escreve algo tão importante sobre a vida da gente, a gente registra o nome dessa pessoa. Paulo não registrou o nome de um pequeno grupo, ele registrou o nome de alguém. Pergunte para quem está ao seu lado, quem é o seu Sóstenes? Pergunte, quem é o seu Sóstenes? Quem é esta pessoa para quem você se desnuda? Desnuda, o que é desnudar? Tira tudo, tira óculos, tira paletó, tira a cara de pastor e abre o coração e diz, aqui estou eu preciso ser discipulado. Para essa pessoa, você confessa tudo. Aí vem, pastor, eu morro de medo disso. Quem confessa aqui? Levante sua mão, por favor. Ninguém? Vocês estão mentindo para mim. Senão eu já teria implantado o discipulado aqui. Aí, Cris, quem mais? Pastor, eu tenho medo mesmo. Vamos, gente, vai, Rosa. Vocês são minhas ovelhas, sem crise. É na escola dominical que eu vou conhecer melhor vocês. Eu ainda percebo que tem gente que tem medo do discipulado. Por quê, gente? Por que nós temos medo do discipulado? Hein? Por que a gente tem medo de se abrir? Quem é esse outro, né? Quem é esse Sóstenes? Esse Sóstenes estaria disposto a me ouvir, me acolher, me tratar? Ou estaria disposto a me ouvir e espalhar tudo para o mundo gospel? Ou me julgar, porque tem Sóstenes que não está querendo nos ajudar. Tem Sóstenes que quer nos condenar. Então, mas sem um Sóstenes, você não está atualizando uma parte da sua vida que tem que ser atualizado. Confessem os vossos, o quê? Vamos? Pecados uns. Não é para o pastor da igreja. Isso aqui foi o princípio batista. Não, fale só para o pastor. Ele é a única pessoa confiável. Nós vamos quebrar isso aqui. Graças a Deus que eu me sinto assim mesmo. Muita gente aqui já me contou muita coisa que se aquele gabinete falasse, porque as pessoas me veem como uma pessoa confiável, só que não pode se concentrar em mim. Eu não consigo dar conta dos pecados de todo mundo. Todo mundo tem que ter um Sóstenes. Alguém tem que acessar suas dores. Alguém tem que acessar. Eu quero lhe apresentar um. Vem cá. Eu quero chamar um dos meus Sóstenes. Vem cá. Não vou chamar você pelo nome não, que você sabe quem é. Um dos meus Sóstenes. Eu tenho vários. Pega o microfone aqui. Pega o microfone. Porque um dia, quando eu sair da igreja, eu vou escrever uma carta. E o seu nome é um dos nomes que vai estar lá. Eu quero agradecer a morada por isso e aos meus Sóstenes. Um deles, Bento. Por que que eu me sinto bem quando eu te vejo aqui? Porque é a sensação de que o meu Sóstenes, ele sabe do que eu estou passando.
o meu Sóstenes essa semana me acolheu. E para ele eu fiz o quê? Fala para eles. Não fala o que eu contei, né? Em nome de Jesus. O que foi que eu fiz naquele carro com você? Pediu ajuda para uma dificuldade muito forte. E eu disse, me ajuda. Eu ouvi. Ora por mim. Ele só ouviu. Porque Sóstenes não é um professor de escola bíblica. Sóstenes não precisa ser um líder de pequeno grupo. Sóstenes é alguém em quem a gente confia. Esse cara hoje sabe coisas sobre minha vida que ninguém vai saber aqui. E não precisa. Porque é uma pessoa que acessa minhas vísceras. E a única coisa que Bento faz é, só me escuta. E a pergunta é, só o fato dele ter me escutado, Jesus pode ter gerado cura em minha vida, sim ou não? Gerou, porque a Bíblia diz, confessar. O que é confessar? É falar. A fala tem poder de cura. Mas a gente pode sentar, meu Sóstenes querido. A fala tem poder de cura. Tem sim. Muitos crentes não se curam porque o discipulado ainda é uma barreira. Em nome de Jesus, cadê meu povo agora que ore comigo? Deus, quebra essa barreira aqui, Senhor. Quebra essa barreira aqui, Senhor. Muita gente, aliás, às vezes, né, Soninha, nem no pequeno grupo, muita gente nem sequer entre linhas. Não conte tudo no pequeno grupo. Não rasgue demais aquilo que não pode. Não pode. É uma recomendação que eu dou. Não rasgue aquilo que é víscera no PG. Nós não sabemos quem tem maturidade para ouvir. Mas você tem que ter, Tiago. Para quem você confessa os pecados? Tiago falou, pastor, eu não os tenho. Quem aqui precisava de um Sóstenes de verdade na sua vida? Levante a mão assim. Ou uma Sóstenas, pode ser Sóstenas. Porque Sóstenes com Sóstenes, Sóstenas com Sóstenas. Vocês fazem isso? Rasga mesmo. E conta. E compartilha. E não tem que esconder nada. Júnior e Rosa fazem isso. É isso. Sônia e Lívia fazem isso há muitos anos, né? E eu tenho feito isso com o Bento, Marcos também Soares. Gente, nós temos que abrir. Marcos faz isso comigo. Marquinhos de vez em quando liga para mim. Ô, meu Sóstenes, onde você está? Estou aqui. Ô, meu Sóstenes, eu preciso de você. E quantas vezes dentro de um carro a gente fica até horas e conversando, e ali a gente abre o coração, eu digo, Marquinhos, fique em paz, que nós estamos juntos nessa, precisamos de alguém. Não existe vida cristã sem um Sóstenes, não existe. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Não existe. Esse Sóstenes, ele é necessário. Paulo tinha, mesmo sendo quem ele era. É como uma carta empresarial importante que leva, além da assinatura do diretor, o nome de uma testemunha. A testemunha não escreveu o documento, mas a sua presença, lê comigo o restinho, mostra que aqui não é o quê? Capricho, há o quê? Respaldo de alguém. Alguém tem que dizer, pode confiar no pastor, porque eu sei quem ele é. Quem é que pode testificar sobre Hélio? Quem é que pode testificar sobre Simon? Quem é que pode? Ah, pastor, os irmãos me conhecem. Eu não estou falando de conhecidos. Quem é que eu posso dizer assim, ô Langandini, eu vou te levar para Conexão, para trabalhar. Mas eu quero saber quem é seu discipulador aqui na igreja. Ah, pastor, meu discipulador é João, ok? Hipoteticamente. Ô, irmão, como é que anda a vida de Langandini? Ah, pastor, está tranquilo. Ele está bem, eu estou cuidando dele, porque a questão aqui não é eu dizer assim, mas então o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai ficar perguntando para o discipulador do tipo assim, e aí, posso ou não posso colocar nessa área, posso ou não posso indicar para esse cargo, posso ou não posso, Gandini pode ser meu conselheiro? Ok, mas como é que vai a vida dele? Nós não podemos mais escolher simplesmente conselheiros só porque eles entendem das coisas. Precisamos de conselheiros que estão sendo discipulados. Por quê? Porque conselheiros discipulados são conselheiros que estão sendo tratados, estão sendo confrontados, estão sendo pastoreados. Gandini tem que me dizer, pastor, olha, meu Sóstenes é fulano. E aí, irmão, olha, pastor, ele tem caminhado, ele tem confessado pecado, nós temos orado junto, nós temos lido a Bíblia junto. Meus irmãos, o discipulado deveria ser a base da nossa igreja.
Precisamos de alguém. Esse casal que chegou, todos nós precisamos de um Sóstenes. Agora veja que Paulo vai encerrar dizendo o seguinte, vamos lá. Paulo vai dizer assim, ó, o vocábulo agora olha o que ele diz, depois que ele cita Sóstenes. A igreja de Deus que está onde? Onde é que ela está? Em Corinto. Essa igreja, ela é linda porque a palavra da Septuaginta é o hebraico Kahal, a congregação de Deus, dando-lhe sentido religioso. Esse povo não é qualquer povo, porque a palavra eclésia não pode ser entendida de qualquer jeito. Por que nós somos igreja? Existe um entendimento muito superficial sobre o que é ser igreja. A igreja é um prédio? Será que a igreja é uma denominação religiosa? Será que a igreja é o que simplesmente nós fazemos no domingo? Para Paulo, igreja é eclésia, comunidade cristã. Quem pode ler aí esse texto, que é muito importante, 1 de Pedro 2,10. Por que Paulo diz a igreja de Corinto? Qual é a palavra que aparece no grego? A eclésia. O que significa isso? Porque na esfera política da Grécia, eclésia significa ajuntamento, assembleia. Por exemplo, né? Isso foi até mal entendido, que em algumas denominações virou a tal da assembleia, que o povo se reúne para decidir as coisas e vira briga, vira confusão. Mas o termo, ele tem um sentido religioso, não um sentido jurídico para nós. O que é que diz aí, minha querida Juni? O que é que diz o que significa ser igreja? Vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vocês não eram um povo. E vocês, na verdade, nem sequer faziam parte de nada daquilo que eu tinha planejado. Mas eu decidi o quê? Chamar vocês de povo. Povo de Deus. Irmãos, venham comigo aqui nessa dimensão espiritual. O povo de Deus está reunido nessa manhã aqui, queridos. Irmãos, igreja é um projeto lindo. Igreja é o povo de Deus que foi escolhido por Ele, um povo que foi separado por Ele, um povo que foi arrebanhado, um povo que foi trazido, um povo que foi adquirido. Pedro vai dizer, vós sois o quê? A geração eleita, o que mais? O sacerdócio, a nação, um povo, olha o termo, adquirido. Sabe quando você adquire, Hélio, uma roupa bonita? Por sinal, o irmão está muito bonito hoje pela manhã, em nome de Jesus. Está muito gatinho. Quase 70 anos, todo gatinho na igreja. Interessante, irmãos, que os irmãos de mais cabeça branca, eu acho lindo a forma que eles vão para a igreja. Eu quero convidar aqui, irmão Hélio e irmão Lacerda, para vir aqui na frente. Vem cá na frente. Eu amo esses meus velhinhos. Olha, irmão, tudo arrumadinho, tudo garotão, tudo de belo. Olha que coisa mais linda aí, ó. Eu acho lindo isso. Mas eu quero chegar assim na idade deles, assim. Olha a sandália de Lacerda, gente. Sandália de Francisco de Assis, o outro vem de... né? E eu acho lindo, sabe por quê? Aqui, é aqui que está o detalhe. Veja bem, agora eu quero chamar a pessoa mais nova que está aqui agora. Aqui representa os caras que já passaram dos 60. A pessoa mais nova, aqui nesse auditório hoje. Aqui, a pessoa, acho que é Camille. Com certeza deve ser Camille. Vem cá, Camille. Não, aqui ali atrás. O mais novo. Ótimo. Vem cá, meu filho. Vou mostrar para vocês na prática o que é ser igreja. Isso. Isso, meu filho. Muito bem. Olha só, gente. 2 garotões, 3 garotões. Esse aqui sem diabetes, sem nada, né, Lacerda, né? Sem colesterol, sem problema de coluna, sem nada. Muito bem. É a vida. É a vida. Agora eu quero chamar, não tem mais novo que ele, então uma pessoa da meia idade aqui, né? Até 30 no máximo. Até 30 no máximo. Até 30 aqui. Gabriel é super novo. Agora um entre 30 e 40 anos. 30 e 40, entre 30. Nem eu estou mais nisso, gente. Entre 30 e 40. Gente, não tem ninguém aqui entre 30 e 40. Simon. Tem Michele, pode vir, sabe, tudo bom? O pessoal, entre 40 e 50, cadê a galera? Entre 40 e 50, isso, vem cá, 40 e 50. Entre 50 e 60, que Hélio e Lacerda é para cima, 50 e 60. 50 e 60, isso, 50 e 60, muito bem, muito bem.
Hélio e Lacerda entre 60 e 70, não é isso? Vocês estão nessa casa? Aí ele falou, pastor, mais ou menos, está quase, entre 70 e 80, não sei se isso vai constranger alguém, entre 70 e 80 tem alguém aqui? É só vir, gente. Bento, vem cá, Bento, ali, Bento, pode vir também, 70 e 80, vou mostrar para vocês o que é a igreja, que às vezes a gente não entende certas decisões. Isso, 70 e 80, tem gente aqui, isso, tem entre 80 e 90, pode vir aqui também, olha só, gente, que coisa linda. E nem tem caule branco. Hein? Mais de 90? Tem? Meu Deus, vem cá, querido. Que coisa linda. Isso é muito lindo. Um irmão com mais de 90 anos na igreja. Vem cá que eu vou... Quanto? 93 anos. Muito bem. Muito bem. Ainda está dirigindo? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Os limites, né? Ok. Veja, Paulo vai dizer que nós não somos, gente, nós não somos um clube. E aí eu vou sustentar uma tese aqui nos cultos de domingo pela manhã. Porque o pastor voltou a tocar os hinos do cantor cristão. Domingo de manhã. O problema da igreja de hoje é que ela quer transformar a igreja numa tendência pós-moderna. Tem que atender o cliente. Se o cliente não está nem aí para esses velhos, porque deixa eu dizer uma coisa, tá? Nós estamos num mundo, velho não, experiente, pode ser? Mas o que importa é que eu não tenho um preconceito que o mundo tem. Porque o mundo, e vocês me conhecem, quando eu falo meus velhinhos, eu falo com muito carinho. Certo? O mundo capitalista selvagem, ele não se importa com as pessoas idosas. Então, se a bateria está alta, se o hino está alto, não importa. O que importa é a música alta. Mas a música alta eles conseguem absorver? Não. Se for alta demais. A igreja de hoje, ela tem uma mania de ser comercial. A gente tem que atender a expectativa. Nós temos que ser igreja para todos eles, para o jovem, para o adolescente, para a criança, para Hélio, para Lacerda, para Mara, para Simon, para Michele, para Beto que chegou, para Bento. Nós temos que ser igreja para todas as idades. Sabe por quê? Porque igreja não é comércio. Igreja não é um clube social, simplesmente. Igreja não é um lugar para eu impor minha vontade e querer que todo mundo engula. Igreja são o povo de Deus. Olha o povo de Deus aqui, ó. E nós temos que valorizar cada pessoa. Cada pessoa. Pode se assentar, pode se assentar. Temos que ser igreja para todo mundo. Igreja tem a ver com as pessoas. Entende? Igreja tem a ver com... Isso tem me preocupado tanto, que, por exemplo, nós temos que ter um ministério para as pessoas que não querem se casar. Quem entende o que eu estou falando? A gente tem uma mania que acha que todo mundo tem que se casar, e eu fico tentando obrigar Rosilene e a Zezé a encontrarem um gatão. Mas, se elas não querem se casar, é um ministério que Deus deu. Existe o ministério do celibato, gente. Eu não tenho esse negócio na minha vida, mas tem gente que tem e gosta de viver para Jesus, se casa com Jesus, entendeu? Só curte a vida com Jesus, não quer saber de um homem ou de uma mulher, e está tudo bem. Mas a pergunta que eu faço é, qual é o ministério para os viúvos que a gente tem na igreja? Nós não temos. Qual é o ministério para as pessoas que não querem mais se casar? Nós não temos. Qual é o ministério para pessoas que se divorciaram e agora vão se sentir como? Numa igreja onde a gente não entende as pessoas pelas suas demandas. Igreja é povo de Deus. Se a gente não entende isso, a gente transforma a igreja. Então, se um som está muito, muito mesmo alto, se tiver mesmo, você tem que ter o mínimo de quê? De bom senso. Que o povo da igreja é você olhar para os nossos irmãos mais idosos com carinho. Nós temos que valorizar todas as idades. Vamos para o final. Se igreja fosse assim,
seria tão bom. Vamos aqui, por isso que Paulo vai dizer que em Cristo nós somos o quê? Em Cristo, vamos, termina aqui, nós somos santificados. A comunidade não se reúne por iniciativa própria. Deus nos chamou para sermos o quê, irmãos? Santos. E por que somos santos? Olha para quem está ao seu lado e veja a Igreja Católica tem imagem daqueles que foram santos. Não tem? Daqueles que ela canoniza. E se eu te disser que assim como a Nossa Senhora, que para eles as irmã, deixa eu citar o nome de uma irmã aqui, para a gente começar a olhar para ela como se fosse Nossa Senhora da Igreja Católica. Irmã Sônia. Soninha Cruzual. Segundo a Bíblia, eu estou usando um exemplo concreto para você entender a diferença entre nós, batistas, e a igreja. Para nós, santa é Sônia, a santa da igreja. E olhem para ela, ver se ela não tem cara de santa, gente. Olha para só. Nascida em João Neva. Quer ver uma pessoa que tem cara de santa aqui? Irmã Sônia Barcelos, essa tem mesmo, essa a gente deveria fazer uma imagenzinha dela, viu? Porque essa daí é crente até debaixo d'água, certo? Outra pessoa que quando eu olho assim, eu sinto que ela foi a menina que acabou de dar o testemunho, há 8 anos, desde quando eu olhei para essa menina, para quem não sabe, Sâmito está casado com Tainá, porque numa rodoviária de São Mateus eu disse, é ela. Ah, pastor, não sei. É ela, rapaz. Esquece o pai dela. É ela. E Sâmito está casado. Lembra, Sâmito, comendo pastel. Eu, você, ali naquele... Gente, e se tem uma pessoa que quando eu olho essa menina, ela tem uma cara de santa. Né? Sempre foi assim, né, amor? Tainá sempre foi assim. Agora, vamos olhar para aqueles que não têm cara de santo aqui. Levanta a mão. Ô, Gandinho, eu acho que... Gandinho, não sei não. Você, mais ou menos. Tem hora que eu até sinto que você é. Mas tem hora que eu digo, Karina, não é santa assim, não sei. Você não tem não, né, Cris? Mais alguém aqui que não tem cara de santa assim. Você tem não, minha filha? Tem não, você, entendeu? Mara é um pezinho lá, mas de vez em quando... Lacerda não é santo de jeito nenhum, Lacerda. Isso, meu filho, nós somos santificados em Cristo, diferente da igreja católica. Olhe para o seu lado, olha a santa que tem do seu lado, olha o santo que tem do seu lado, santificados em Cristo. Qual é a boa notícia? Nessa parte do estudo expositivo, ninguém aqui se tornou santo porque é santo de verdade. Todos nós somos santos, sabe por quê? Porque aquele que realmente é santo habita em nós por meio do Espírito Santo. Essa é a nossa garantia. O santo mora dentro dessa santa que está dentro de você. Agora, a pergunta é, mas pastor, Sônia não é santa. Não tem como ser santa. Sônia já fez umas coisas que eu nunca gostei. Aí Karina, pastor, mas eu não tenho um cara. Vamos começar a chamar todo mundo aqui, ô santo. Sabe por quê? Porque da próxima vez que você pensar em se comportar de forma indecente, você vai se lembrar que você é santo. Irmãos, isso aqui é uma verdade que era para vocês estarem falando em línguas, se fosse uma igreja pentecostal. Porque essa é a maior verdade do Evangelho. Não é pelo que Juni faz, é pelo que ele fez na cruz por Juni. Só que Juni, mesmo não sendo por natureza santa, do ponto de vista do Evangelho, ela é santa. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Dulce, pastor Sonada, Dulce é santa. Porque nós somos santificados em preposição, em Cristo. Entendeu, Gandinho? Na questão do português. Nele, nossa vida foi alcançada. E por meio da santidade dele, nós somos santificados nele, Lacerda. É uma questão de semântica. É nele que nós somos. Nós somos mergulhados no sangue dele. Ô pastor, mas e aí, como é que um santo de vez em quando compra umas coisas e fica devendo? É porque é um santo
É assim, está num processo ainda, né? Entendeu, né? Entendeu? Quem está no processo aqui, levante sua mão. Levante sua mão. Agora levante mais alto. Porque tem que parar com essa onda aqui. Ah, pastor, mas eu achava que Ramon era mais santo do que eu. Aí eu descobri algumas coisinhas de Ramon. Ramon é um santo em processo. Cecília é uma santa em processo. Todos nós somos santos em processo. Somos santos porque Ele é. Mas a santidade ainda está sendo forjada e formada em nós, porque na hora que você errar, não esquece, se alguém jogar na sua cara que você não é o santo que o seu pastor pregou aqui, você diz assim: olha, eu sei que eu estou em processo, eu sei que eu preciso me tornar melhor para fazer jus ao status de santidade que Ele conquistou por mim, mas na hora que alguém jogar isso na sua cara, lembre-se que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não aceite ninguém ficar perturbando você. Não aceite ninguém ficar dizendo que você não é. Você é. Fala para quem está ao seu lado. Você é santo. Não, fala mais forte para essa pessoa se animar nessa manhã. Você é santo. Você é santa. Nós somos uma igreja de santos e santas. Diga, Cris. Por aquilo que Ele fez. Pelo amor dEle por nós, somos alcançados. E Paulo está dizendo, a igreja é um povo que Ele adquiriu para Ele. Você foi adquirido, você pode glorificar Deus por isso, você foi adquirido. Ô Santinha, vou ficar, começar a falar assim. Ô Lacerda, Santinho. Aí na hora que Lacerda estiver fazendo alguma coisa e falar assim um pouquinho mais forte com Sônia, aí Sônia vai dizer, santo, santo. Começa assim, Cícera. Quando o Ramon ficar meio assim, você fala, santo. Ei, santo. Mas também na hora que tua mulher, Ramon, ficar nervosa, tu fala, santa? Isso é uma santa? É, pior que é. Porque, biblicamente, Cícera é santa. Mas uma santa em processo. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. São Sebastião. São Ramon. São Bento. Olha que nome forte. São Bento. O que é que vocês levam do estudo de hoje para casa? Domingo que vem nós vamos... Quais foram as lições mais fortes? Gritem aí para você hoje, dessa parte do estudo. Sobre Sóstenes. Foi forte a parte do Sóstenes. Chamado de Paulo por revelação. A santidade. Uma santidade já consolidada, mas na vida em processo. Mas já consolidada nele. Nele você já é. Não importa o que aconteceu. Nele você é santa. Aí, exatamente. Aí o Sóstenes vem e diz assim, ô Santinha do pau oco, vem cá. Ô Brunella, santinha. Ô Brunella, uma santa de Deus se comporta assim? Ô Gandini, lembra que o pastor falou que você já é santo? Ah, é? É. Um santo de Deus se comporta assim? Um santo de Deus fala assim, entendeu, Marquinhos? Ah, não é que Sônia querer fazer qualquer coisa assim, Marquinhos, você fala assim, ô santinha, o pastor falou que tu é santa. Como é que um santo, como é que Giovana se comporta? Como é que Kleber, sendo um santo, vai se comportar com suas filhas? Como é que Dulce, como uma santa de Deus, vai falar as coisas sem... Não, você é santo, você é santa. Isso aqui vai chamar você para o discipulado. Mas no discipulado, o Sóstenes vai tratar você. Porque provavelmente Sóstenes sabia coisas sobre Paulo, seu não, ele sabia. Para ele ser citado numa carta, Sóstenes não era qualquer pessoa na vida de Paulo. Vem cá, Cícera, para você orar aqui pela nossa igreja, por esse nível de santidade que a gente quer alcançar. Por meio do discipulado. Vamos cantar primeiro, depois Cícera vai fazer um momento de oração pela igreja. Um momento de clamor. Para que a nossa igreja, ela assuma a postura de homens e mulheres santos. Karina vai chegar em casa e vai se comportar, vai pelo menos se esforçar. Tem hora que a gente não consegue, mas Karina vai chegar em casa e vai se comportar como uma santa.
Eu vou tentar ser um pai santo. Minha mulher tem que tentar ser uma mãe santa. Porque em Cristo a santidade já foi decretada. A gente só está precisando se esforçar. E a gente precisa de um sorte, de um discipulador para nos ajudar nesse processo.